Bom dia, eu sou o Stênio e vou falar um pouquinho sobre os pets e os problemas ambientais que eles podem causar. Inicialmente, é bom salientar que esses pets não seriam mais apenas cachorros e gatos. Tem toda uma nova gama do mercado que trazem peixes exóticos, lagartos, tipos de cobras, animais nacionais e importados. Isso é interessante para observar que tem todo um novo interesse, muito crescente ultimamente, sobre animais diferentes. Possuir um cachorro ou um gato não é mais o interesse máximo. Claro, cães e gatos são ainda a maioria do número dos pets, mas tem toda uma nova gama de aquários, de brinquedos, de objetos que fomentam esse interesse e essa manutenção de espécies diferentes, espécies estrangeiras, espécies bonitinhas. Claro, essencialmente como eu disse, os cães e os gatos ainda são a maioria dos pets que existem no Brasil. E se a gente observar, por exemplo, o aspecto da vida urbana, a maioria dos cães e dos gatos estão na parte urbana da sociedade. E nisso tem toda a gama de problemas iniciais que você pode observar. Por exemplo, os cães de rua que, por exemplo, eles passam fome, eles ficam doentes, eles podem contrair raiva, que é uma doença que não tem cura, no caso nos caninos, nos animais, nas pessoas teria cura. Ou no caso, gatos, por exemplo, o excesso da reprodução também se torna um problema muito comum. Claro, isso atrela outras questões, por exemplo, o acidente de trânsito, entre outras coisas. Então, essa noção de pets, inicialmente, o impacto mais claro que você pode observar seria exatamente essa questão da vida urbana, esse aspecto dos animais estarem nessa região mais urbana mesmo. Ainda sobre esses pets exóticos, é muito bom salientar que eles também causam seu impacto, pois é importante você poder perceber que, por exemplo, se você traz uma espécie de cobra de fora do país e você coloca aqui no Brasil, de alguma forma ela escapa, isso vai ter um impacto. Isso vai ter um impacto, no caso, na vida selvagem. Por exemplo, se ela não tiver nenhum tipo de predador natural, ela pode vir a destruir alguma espécie ou tornar próxima da extinção. O que, claro, por si só já é um impacto muito grande, já que se você mexer num ecossistema de forma de tirar uma espécie, você acaba mexendo em todas as outras que de alguma forma dependem daquela inicial. Claro, é um exemplo didático para compreender essa questão desse impacto de você inserir animais exóticos ou estrangeiros dentro de um ecossistema, de uma diversidade animal que não está adaptada a ela, que não vai ter uma forma de conter seu número. Ainda sobre biodiversidade, é interessante salientar que é um equilíbrio muito tênue, que, claro, muitos animais já entraram em extinção pela caça predatória, entre outras questões. E nisso a gente pode observar que nesse aspecto de selecionar um pet, existem várias formas de você poder adquirir, formas legais e ilegais. Claro, a forma ilegal traz todo um perigo para a vida animal, se você observar, porque os animais eles são caçados, são predados e eles são acomodados em lugares pequenos, em lugares quentes ou frios, e eles acabam muitas vezes morrendo no percurso, o que por si só já é um prejuízo incomparável à vida animal. Ainda sobre os pets e seu impacto, é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre a Austrália, porque a Austrália tem uma série de leis que proíbem a entrada de qualquer animal no seu país, especialmente animais estrangeiros à Austrália. E como citado anteriormente, os gatos são alguns dos principais pets existentes, mais comuns. Só que não é uma espécie nativa da Austrália. E atualmente ela enfrenta um sério problema com esses gatos, tornando selvagens, ao ponto de predar a vida natural de lá, de forma a diminuir a biodiversidade. Se tornou um problema a ponto de ter um interesse público em caçar esses gatos e fazer com que não tenham mais reproduções, levar esses animais a óbito, no caso, como forma de manutenção, uma forma extrema de manutenção da vida natural. O que é um exemplo válido se você observar que não é apenas na Austrália que isso pode acontecer em qualquer país, se uma espécie estrangeira
se localizar dentro dele de alguma forma. Por exemplo, alguém comprou como um pet, comprou um casal, por exemplo, esse animal se reproduziu em excesso, por algum motivo foi parar num ambiente natural e conseguiu ter êxito, ou seja, se reproduziu e continuou seguindo lá, e acabou, por exemplo, consumindo alguma espécie natural da região. É um impacto a se levar em consideração. Então, pelas características da Austrália, é um exemplo válido pelo aquele aspecto de vida única que se encontra naquele país. Então, é um aspecto válido para entender que seria uma perda tremenda, já que tem espécies que existem apenas no continente australiano. Por fim, eu gostaria de salientar sobre a adoção consciente, já que eu acredito que é uma das melhores formas de combater esse excesso de pets. No caso, uma forma de você poder proporcionar uma vida adequada ao seu pet, poder resgatar algum animal que vive em situação de rua, que já vai reduzir o seu número, já vai reduzir questões como acidentes, como proliferação de doenças, excesso de reprodução, associado à castração, claro, mas já é uma forma de você poder lidar com a questão dos pets de uma forma mais saudável. Claro, tem toda uma questão de que ainda é um animal, ainda é um ser vivo, então necessita de cuidado médico, necessita de medicação, de alimentação adequada, mas você pode reduzir essa busca comercial mais exacerbada, essa necessidade de pedigree, essa necessidade de raça, quando na verdade essencialmente continua sendo um companheiro. Vai ser um bom cachorro ou gato que vai lhe fazer companhia. Essencialmente dá a mesma alegria ter um cachorro de raça ou um vira-lata. E já soluciona vários problemas sociais da urbe.